do país, isso já A gente não vale. entrou ainda não, né? Estamos entrando. Isso já vale para o portfólio, né? Então isso também ajuda muito a quem quer estudar fora do país, né? Desde que tenha isso tudo comprovado direitinho, né? Ele dá uma ajuda legal, né? Uhum. Aqui. Tá. Aqui tá bom, né? Estão me vendo bem, né? Aí ele sai. Beleza, maravilha. Deixa eu ver aqui que eu dei início aqui, só que eu tenho que mudar ainda um comando aqui. Aqui. Paulinho, viu a camisa do Brad, né? Não Já dá para era. ver aqui. É a do projeto. Você tem as ferramentas para salvar uma vida. Vamos lá, então? Tá legal. Todos nós Vamos somos lá? equipados com dispositivos que salvam vidas. Vamos lá. Pessoal, iniciamos hoje mais um Se Liga no Gordo, né? Nossos convidados aqui, nós estamos fazendo aqui um trio de peso. A internet vai tremer hoje com nós, né? Então, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, que é o voluntariado no Brasil. Estamos aí com os nossos amigos, o doutor Paulo Guimarães, lá de Brasília, que vai fazer uma apresentaçãozinha dele aí, conversar um pouquinho, e o também doutor Alex Duarte, aí, advogado, também voluntário aí em vários, vamos dizer assim, vários órgãos, né, do Brasil. Então, se apresente um pouquinho, vamos conversar um pouquinho depois sobre o voluntariado no Brasil. Pode ser o seu Alex primeiro, depois o Paulo, como já é de casa, né? Tá certo. Meu nome é Alex. Eu fui apresentado ao voluntariado muito cedo, ainda antes de completar 17 anos, justamente com o Paulo. A gente fazia socorro voluntário nas noites do Rio de Janeiro, e um trabalho completamente voluntário e muito importante, porque a gente chegava antes nos acidentes e prestava os primeiros socorros. Então o GRE foi assim a minha primeira casa, né, do voluntariado. Fiz direito, você falou aí, eu sou advogado, fiz direito, mas não abandonei a área do primeiro socorro, da emergência, e nunca é tarde para recomeçar, então agora eu resolvi fazer enfermagem, estou fazendo enfermagem, e como a gente estava comentando antes, fui voluntário de um projeto da UFRJ, acabei sendo aprovado, e estou lá no hospital trabalhando como voluntário do pessoal. Trabalhei na Cruz Vermelha, né, Cruz Vermelha Brasileira de Niterói, tive o privilégio de dar uma gerenciada lá na Cruz Vermelha de Niterói, participei com vários voluntários de ações e treinamentos, e foi bem interessante. E aqui a gente vai mostrar que ser voluntário realmente é muito legal, além de agregar para o seu currículo pessoal, né, porque pequenas coisas que você faça são vistas, são contadas e são muito bem valorizadas para as próximas etapas da vida, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Certo? Vai, Paulinho. Eu que vou falar agora, maravilha. Bom, então, para quem assistiu a nossa outra live, né? Meu nome é Paulo Guimarães, eu sou cirurgião dentista, médico anestesiologista, e, na verdade, comecei a minha carreira, né, a minha trajetória. Depois a gente pode botar um link aí, né, Fabiano? Pode. Tem um vídeo no YouTube falando da história do GRE. Mas eu comecei a minha trajetória com um trabalho voluntário, né? Porque um grande amigo meu, né, na verdade um colega de infância, sofreu um acidente de trânsito, né? Eu tinha tido contato com ele nas férias e tudo, e ficamos amigos. E esse camarada sofreu um acidente de trânsito. Ele foi ejetado pelo para-brisa traseiro do veículo e uma pessoa bem intencionada resolveu ajudá-lo. Então dobrou o cara no meio, botou no banco de trás do carro e levou para o hospital. Ele teve um pinçamento na medula e ficou paraplégico.
aquilo ali acendeu uma luzinha na minha cabeça e eu fui fazer o meu primeiro curso de primeiros socorros na Cruz Vermelha, né? Fui fazer o meu primeiro curso de primeiros socorros, eu devia ter, sei lá, 15, 16 anos, 17 anos nessa época. Fui fazer o curso de primeiros socorros porque eu queria ter conhecimentos básicos de primeiros socorros para, pelo menos, não causar um dano adicional a um acidentado. Então, eu, com treinamento de primeiros socorros, poderia, pelo menos, fazer o correto, né? Ou não fazer o errado. E a gente sabe que quando a pessoa não tem nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de conhecimento em primeiros socorros, a tendência é que o indivíduo tenha 95% de chance de fazer a coisa errada, né? E só 5% de fazer a coisa correta, porque ele nunca fez, ele não tem o conhecimento adequado, então ele tem chance de cometer um dano secundário. Então, eu fui fazer o meu curso de primeiros socorros na Cruz Vermelha. Fiz o curso de primeiros socorros, comecei a me aprimorar nessa área de primeiros socorros, fiquei gostando dessa área de medicina, de emergência, e acabei fazendo um outro curso um outro curso técnico, né? Um curso técnico de instrumentação cirúrgica. Foi quando eu tive a oportunidade de fazer um estágio num hospital, né? E depois desse estágio eu resolvi então fazer odontologia, porque eu gostei muito da parte de trauma maxilofacial. Então, aqueles traumas graves que tem no rosto, quem cuida é um cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Falei, pô, quero fazer isso aí. E então resolvi fazer odontologia, né? Só que já estava envolvido com essa parte de primeiro socorro, juntamos um grupo de amigos no Rio de Janeiro para poder prestar assistência. Então, nós tínhamos rádios conectados à frequência da Polícia Militar e, quando tinha um chamado, a gente ia para o local. Foi quando eu conheci o Alex, que então já era radioamador à época, né? Então, a gente se falou, eu estava meio ainda perdido com essa parte de radioamadorismo, e o Alex, né, que me introduziu, digamos assim, nessa parte de radioamador, junto com o Marcelo Coruso, também um grande amigo, que nos falamos até hoje, né, que também é radioamador, que eu, na época, entrei no rádio e eles foram me ajudando, né, a me orientar. Então, começamos a fazer isso. E aí, logicamente, a coisa foi caminhando e eu acabei fazendo odontologia, depois medicina, mas fundamos, então, o Grupo de Resgate e Emergência, que é o grupo que, na verdade, existe até hoje, né? A gente faz muita ação ainda voluntária, né? Muita ação gratuita, né? Em comunidades, em creches, escolas. Ainda fazemos essa parte voltada. Chica, voltou? Voltou, tá travando lá, né? Alô, Deixa eu só complementar, tá dando uma travada aí, Paulinho. Já que a gente está voltando, levando... Estamos junto. Perdeu? Alô? O link dele já deve estar voltando. Não ouço vocês. Acho que é o dele lá. O que é importante para a gente falar para as pessoas que querem se voluntariar, que eu acho que é o principal, tem que ter vontade. Não precisa nem ter tanto conhecimento. Porque, por exemplo, quando eu conheci o Paulinho, eu tinha o conhecimento de radioamadorismo, de rádio escuta. A gente conseguia fazer isso, operar rádios, né? Mas eu não tinha experiência nenhuma em primeiros socorros, nenhum em atendimento de emergência. E até uma história engraçada, numa primeira ocorrência que nós saímos juntos, né, só eu e Paulo num carro para socorrer, e chegamos lá, ele me pede uma gaze. Eu falei, poxa, mas o que é gaze, né? Eu não sabia nem o que era gaze na época, para você ter uma ideia. E com a vontade eu fui aprendendo, também fui procurando cursos, e você, com a observação, você acaba aprendendo muito, né? E eu acho que também a pessoa que se propõe a ser voluntária, ela tem que dar sempre uma segunda oportunidade se aquilo não for exatamente o que ela está esperando. Porque, por exemplo, a minha experiência lá nesse hospital,
que eu estou hoje como voluntário, eu fui numa expectativa de estar aprendendo procedimentos de enfermagem. Só que eu aprendi muito mais, eu aprendi procedimentos da chefia, aprendi como lidar com as outras pessoas. É uma vertente diferente, porém também fundamental para a minha profissão, e não só para a minha profissão, como para a minha vida pessoal também. Então, se eu fosse lá no primeiro dia e observasse, ela só vai me dar trabalho administrativo, então eu não volto, eu não teria a chance de ter aprendido o que eu aprendi. Então, assim, sempre é muito bom você estar disposto. E do outro lado, a gente tem também as pessoas que coordenam os projetos, né? O Paulinho sempre me ensinou tudo, é meu grande mestre, sempre na área de emergência, é sempre quem me ensina, é sempre quem me conduz. Eu depois estive em uma ONG também em Salvador, que nós fundamos também com um grupo de amigos, e fomos treinar a comunidade. Só que para treinar a comunidade em primeiros socorros, eu precisava de voluntários. E os voluntários chegavam justamente com isso, com muita garra, com muita disposição, com muita vontade de aprender. Fala, Paulinho, tá ouvindo? Então, quando eles estão dispostos a aprender, eles sugam isso da gente. Porque quando eles querem aprender e mostram interesse, eles mostram aos gestores do serviço, né, do serviço voluntário, que vale a pena investir naquelas pessoas. E eu vou lhe falar que foram pessoas maravilhosas que tocaram o projeto lá em Salvador e deu tudo muito certo. Da mesma forma, aqui em Niterói, né, no estado do Rio de Janeiro, quando eu tive a oportunidade de ser diretor vice-presidente lá da Cruz Vermelha de Niterói, eu fazia o treinamento desses voluntários. E muitos hoje dão aula, muitos hoje agradecem aqueles conhecimentos que receberam. Mas, na verdade, foi uma troca. Eles chegaram para nos ajudar, com uma força de vontade, e, em troca, eles receberam o conhecimento e a possibilidade hoje de estarem ajudando outras pessoas por conta própria, né? E o voluntariado, hoje em dia, a gente vê muito, da palavra mesmo, voluntário. Não é aquela coisa para se mostrar, né? Mas a gente vê muita gente querendo agir pelo outro lado, né? É o voluntário do Facebook. Nossa, tipo assim, eu quero aparecer. Pega muito mal você ser o voluntário. Não tem o jogador de final de semana? Né? Tem o jogador, tem o voluntário do ano, né? Ele, uma vez na vida, ele, para ficar bonito na foto, aparece segurando uma criancinha no colo, numa creche, numa comunidade carente. E a gente sabe que, na verdade, não é isso, né? Ele faz questão de aparecer doando uma cesta básica. Eu acho assim, quem quer ajudar, ajuda, independente do... Faz para se promover, né? Eu acho assim, né? Mas, enfim, uma coisa interessante... Uma coisa interessante, Paulinho, você falando nisso, que eu estou lembrando aqui, sei lá, 6, 7 anos de rua que nós ficamos juntos, muitas pessoas que nós ajudamos sequer sabem quem nós somos. Nós chegávamos, mantínhamos a pessoa viva, até a chegada do Corpo de Bombeiro na época, né? Não existia o SAMU ainda, e com certeza muitas vidas nós ajudamos a salvar, e hoje essas pessoas não sabem quem nós somos, porque nós nunca fomos em busca disso. Né? Rara foram as vezes que alguém presenciou e que alguém botou alguma matéria em jornal falando do voluntariado, mas aí também foi com uma vertente de promover o voluntariado, né? Angariar pessoas para aquele serviço. E hoje em dia, até mesmo com a pandemia... É o teu. Tem algum microfone... É o teu. É o meu que está vibrando aí? É o teu. Ele está nervoso aí. Ele está nervoso. Mas Vocês estão ouvindo um chiado aí? Sim, é o teu. Tá. Agora parou. Eu vou pedir um microfone externo aqui para ver se melhora. Tá. O que a gente vê muito, principalmente com a pandemia, é esse crescente número de voluntários, né? Como tu falou, Alex, foi para lá para trabalhar, mas a gente vê que aumentou muito o número de voluntários.
pessoas se doando mesmo, sendo um exemplo, né? Mas até que ponto isso é bom ou é ruim? Até que ponto ele ajuda ou não? Porque tem muitas pessoas que têm uma segunda intenção, não é? A gente vê muito agora com a época da eleição também, né? Muitos candidatos que nem cometa, de 4 em 4 anos aparecem ali para ajudar alguém. Isso. Então Mas nós, enquanto gestores, nós percebemos isso. Nós sabemos quem realmente está para trabalhar e quem não está, e quem está para aparecer. Nós percebemos isso. Agora, eu também vou lhe falar, Fabiano, não dá para a gente simplesmente excluir essas pessoas. Porque as pessoas são aquilo que elas dão conta de ser, infelizmente, né? Então a gente tem que procurar sempre ajudar e melhorar essas pessoas, porque senão também o nosso serviço acaba sendo perdendo a finalidade. Então a gente acaba tentando administrar. Existem pessoas que não vão melhorar e que têm que ser afastadas? Existem. E assim, eu não sei a faixa etária, o foco da faixa etária aqui do pessoal da live, mas assim, eu tive gente na Cruz Vermelha, já com 46 anos, que eu precisei afastar. Que eu sabia que só estava lá para dizer que era membro da Cruz Vermelha. Eu falei, olha, eu não aceito isso. Porque a gente tem que ajudar o outro sem querer aparecer. Quando eu quero aparecer sozinho na frente de um trabalho de um monte de pessoas, isso não está certo, porque eu desvalorizo aquelas que estão me auxiliando. Então, eu acho que é aquela história, né? A gente tem que respeitar o grupo e se alguém tem que ser glorificado por uma ação, que seja todo o grupo e não só uma pessoa. O time, né? O time, exatamente, porque é um time. Ó, temos um comentário já aí, ó. Que vocês vão ter que ler, porque eu não... Para mim também não dá. Ó, para mim não dá. Excelente live. Se a coisa que me emociona é o trabalho voluntário. Doar seu tempo, seu sorriso, sua disposição, seu horário para ser útil, para diminuir a dor alheia. Parabéns a todos os voluntários. A Muito Sandra. Bom. E é isso aí, é verdade. Eu não sei se a Sandra sabe, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, e isso aí vai ficar para quem está nos assistindo aí, nos Estados Unidos, 80% dos serviços de paramédicos, de resgate, de bombeiros, são voluntários. Somente poucas cidades têm serviços do Estado homologados, com estrutura que as pessoas recebem. Mas a grande maioria, os Estados Unidos é gigantesco, né? Um continente inteiro. A área é muito grande, então é humanamente impossível você ter serviços em todas as localidades. Então, 80% dos serviços são voluntários. Colegas da comunidade, pessoas da comunidade se organizam. É bem verdade que muitas vezes o Estado ele provê os recursos, então ele compra ali aquela cidade, aquele município pequeno, providencia uma ambulância, providencia um caminhão de bombeiro, equipamentos de desencarceramento para cortar o carro quando tem acidente, e a comunidade se organiza. Então, o Alex é advogado, o Paulo é médico, o outro é mecânico de veículo, e eles fazem cursos e montam a sua estrutura dentro da sua comunidade, né? E aí, de 15 em 15 dias, uma vez por semana, ele se dedica àquele serviço, né? Então, ele tira aquele serviço para dar o plantão. Às vezes, ele nem dá um plantão oficialmente. O quartelzinho do bombeiro, isso é muito comum da gente ver nos Estados Unidos, quando você sai um pouco daquele eixo principal ali de Miami, Orlando, Nova York. Quando você vai, e a gente sempre vai para os congressos nos Estados Unidos, eu vou muito com o Alex, e a gente gosta de ir para o interior, né? A gente quer fugir dos grandes centros. E quando a gente vai nessas cidadezinhas do interior, a gente se depara lá com o quartel do Corpo de Bombeiros fechado, né? Não tem ninguém ali, porque o Fabiano está dando aula
de português na escola, né? O Paulo tá... E eu estou no consultório, e o Alex está no escritório atendendo um cliente, por exemplo, né? E aquelas pessoas, quando tem um acidente na cidade, uma criança caiu num poço, o menino ficou preso na grade do portão, ou teve um acidente de carro, né? Ou então uma pessoa caiu de uma escada. A gente se organiza e vai para o quartel do bombeiro, pega os equipamentos e presta o atendimento. Isso é muito legal, né? Sem custo nenhum, as pessoas estão se doando integralmente para atender aquela comunidade. E é muito frequente, são condecorados, né? No último congresso que a gente foi, existem os serviços voluntários. Travou de novo. Ficam me ligando, eu estou atendendo pacientes de Covid, né? E estou atendendo por telemedicina, e as pessoas ficam me ligando. Eu já desativei aqui o telefone, a chamada, né? Botei somente na rede, e aí as pessoas estão ligando pelo WhatsApp. Olha, dá uma caída. Mas isso que o Paulo está falando é interessante, mas a gente tem que... Essa é a nossa área de emergência, a nossa área de primeiros socorros. Mas a gente tem que entender também que os voluntários podem ter uma área de preferência diferente da nossa. Por exemplo, eu tenho uma filha de 16 anos que o trabalho voluntário dela é com adoção de animais. Ela gosta muito, então ela está sempre indo a feiras, sempre cuidando, sempre disponível para aquele grupo que ela já tem para adoção de animais e para cuidado desses animais. Outra vertente que também tem são os voluntários que vão nos hospitais em época de Natal, em época de Páscoa, também visitar os doentes. E mais importante ainda, na minha opinião, são aqueles que se dedicam, principalmente os jovens, em estarem em asilos, em casas de repouso, dando atenção aos idosos, que por vezes são esquecidos pela família, né? E eu acho que isso vai proporcionar um crescimento interno muito grande do voluntário também. Ele se doar para esse tipo de pessoa que está numa situação extremamente vulnerável, né? Extremamente... está em situação de abandono, né? E aquele momento, aquela fala, aquela conversa ali, eu acho que vai ser muito importante. Então, todos os trabalhos são extremamente importantes. Lógico que o nosso, né, é um que leva para você diretamente salvar vidas, né? Então, é bem interessante. Mas tem voluntários do Centro de Valorização da Vida, que atendem ligações em pessoas que estão em situação até com sensação de depressão ou sensação de vontade de ideias suicidas, né? E às vezes precisam só de uma palavra amiga, né? De alguém que escute. Então são voluntários que leem para cegos, né? Então assim, tem tanto trabalho bacana que a gente pode fazer, né, para valorizar o voluntariado, né? A gente trabalha muito com esse tema, né, o voluntariado. A gente vê muito somente quando ocorre uma enchente, ocorreu um desastre, alguma coisa, tu vê mostrando o voluntariado. Mas para quem acompanha diariamente as notícias, aqui em Santa Maria tem eles dizem o Bloco da Alegria, que seriam palhaços, né? Pessoas que se vestem de palhaços no final de semana para ir a hospitais, asilos, casas de repouso, para dar essa alegria, cantar uma música para aquelas pessoas que estão ali. Então, isso aí é mostrado de vez em quando. Campanhas da arrecadação, em momentos, mas isso aí tem que ser uma rotina, não aquela coisa esporádica, né? Tá chegando o final do ano, tá chegando tal situação. E somente em datas específicas, né? Sim, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, não basta você ser voluntário depois que o problema aconteceu. A gente tem que estar preparado para o problema. Então, a gente tem que ser voluntário para preparação, para prevenção.
E aí, até puxando um pouco da história da Cruz Vermelha, Henri Dunant, quando ele dá criação em Genebra, né, ele vira e diz o seguinte: nós precisamos estar preparados em tempos de paz para a guerra, já que ele era voltado à prestação de primeiros socorros aos feridos de guerra. Então, assim, eu acho que o importante é a gente começar a se organizar e ter uma equipe estruturada para saber o que cada um vai fazer. E, principalmente, entender que a gente não vai substituir o poder público. Nós vamos agregar. Então, eu até ouvi de um colega certa vez aí, ele disse assim: mas a gente vai ficar indo para o local para limpar o chão onde dormem os bombeiros? Sim, a gente vai ficar indo para o local limpar o chão onde dormem os bombeiros. A gente vai ficar distribuindo comida e água? Sim, nós vamos ficar distribuindo comida e água, porque aquilo é o que é necessário ser feito. Eu não posso querer ir para a zona quente, para uma zona onde está o problema acontecendo, se eu também não tenho treinamento, se eu não tenho qualificação, e pior, se eu não tenho suporte, seja de seguro, né, seguro de vida, seguro de acidente, eu não vou estar resguardado, porque se acontecer alguma coisa comigo, como é que fica a situação? Então, assim, ser voluntário é fazer tudo, né? A gente precisa pensar um pouco mais fora da caixinha, né? E puxar a responsabilidade para a gente. Pô, na minha comunidade, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Você que está assistindo a gente agora, você sabe usar, por exemplo, um extintor de incêndio? Que todo dia, quando você desce no elevador, no hall dos elevadores do seu edifício, se você mora, obviamente, num edifício, tem um canudo gigante, vermelho, preso na parede. Você sabe usar aquele equipamento? Você sabe o que fazer numa situação, por exemplo, de princípio de incêndio no seu prédio, na sua comunidade? Você toma o cuidado de não pegar um aparelho eletrônico, ligar um monte de tomadas e adaptadores no mesmo Benjamin, na mesma tomada, botando em risco a sua casa e a sua comunidade? Então, assim, a gente tem que puxar um pouco a responsabilidade para a gente. O que a gente pode fazer para evitar o problema? Só que muitas vezes as pessoas falam: isso aí não é problema meu, isso não é comigo, isso é problema do vizinho. Será que é problema do vizinho? Será que o problema do vizinho não vai refletir na sua casa também, se o problema dele se complicar? Então, acho que a gente precisa puxar um pouco a responsabilidade para a gente também, porque a gente fica tudo, é o que o Alex estava falando, cobra tudo do governo. Mas você tem o trabalho, você se dá o trabalho de não jogar lixo na rua? Porque quando você joga lixo na rua, você entope o bueiro, e aí causa enchente. Né? Será que a gente toma o cuidado de não parar na vaga do deficiente só porque é rapidinho? Né? A gente tem que puxar, né? Porque sempre é rapidinho. Né? É rapidinho, fui só ali. Né? Eu não estou dizendo que eu sou o exemplo de fazer tudo certo, não. Ontem mesmo eu tive que comprar uma medicação numa farmácia e não tinha vaga em lugar nenhum. Eu parei em pista dupla. Né? Mas eu parei em pista dupla, ali bloqueando 2 veículos, extremamente incomodado. E eu fiquei com o olho no peixe, outro no gato. Toda hora eu olhava, né? Entrei na farmácia rapidamente, pedi, corri lá para fora, fiquei vendo se não tinha ninguém, né? Falei para um rapaz que estava próximo: pô, eu estou aqui comprando remédio, se tiver qualquer coisa, pede para dar uma buzinadinha, eu vou pegar. Ou seja, espírito de coletividade, né? Outro dia, eu fiquei uns 20 minutos preso, com o meu carro preso, porque uma pessoa parou em fila dupla, né? E simplesmente entrou num banco, né? Não deu satisfação, sumiu. Né? Então, assim, não estou dizendo que ninguém faz coisa errada, não. A gente faz coisa errada também. Mas, assim, tem que procurar, por exemplo, uma coisa que eu não faço de jeito nenhum é parar em vaga privativa de cadeirante. Mas não faço de jeito nenhum. Nem rapidinho, nem para comprar. Eu paro em fila dupla. Bloqueio o carro de um cadeirante, de um não cadeirante, mas não paro numa vaga de cadeirante, mas de jeito nenhum.
Porque é o cúmulo da falta de respeito, né, de uma pessoa que eventualmente precisa, né? Então, acho que a gente precisa também chamar a responsabilidade para si, né? Ó, tem um recado aqui da Nicole. Meu pai me ensinou. Obrigado, inclusive. É minha filha, ela é minha filha. Ah, É porque ela sempre vê a gente fazendo trabalho voluntário, né? Eu sempre falando em trabalho voluntário, a gente sempre tendo essa oportunidade. E ela acabou fazendo também. Lógico que ela também tem a vontade de estudar nos Estados Unidos, então eles precisam, né, incluir isso no portfólio deles. Mas isso é bom que acabou despertando nela o interesse e agora ela tem a satisfação e o prazer de ser voluntária. Isso é bem legal, isso é bacana, receber esse feedback, é bem legal. Tu poderia comentar para nós, Alex, essa situação da importância de ser voluntário, os nossos jovens, por dar essa, vamos dizer assim, por eles terem esse algo a mais quando eles querem ir para o exterior, quando eles querem fazer um intercâmbio, eles querem estudar no exterior. Dá esse toquezinho aí para eles que nós estamos conversando. Na verdade, assim, eles vão ter que fazer... aqueles que não podem, né, fazer um acompanhamento com empresas especializadas, que no nosso caso, a Nicole está sendo acompanhada por uma empresa, né? Então, essa profissional da empresa monta o portfólio dela. É o nosso currículo, né? Então, ela tem que ter cursos, ela tem que ter trabalho voluntário, porque isso é muito valorizado nos Estados Unidos, né? Então... seja adoção de animais, seja leitura para idosos, ou convívio com idosos, ou qualquer outra coisa que traga um retorno voluntário para ela, qualquer atividade que no Brasil a gente consiga desenvolver, na verdade, isso é muito importante, isso conta muitos pontos. E esses pontos são importantes para você conseguir a bolsa, e em algumas faculdades é importante para que você entre, porque senão você nem selecionado para entrar na faculdade você é. Então, eles já buscam isso também nos alunos deles, né? Eu acredito que é uma forma de humanizar as pessoas, é uma forma de não formar só profissionais. Eles estão dando conhecimento científico e estão tornando os seres humanos científicos, ou seja, estão dando a capacidade de desenvolver certa atividade com a expertise de ser humano, que eu acho que é isso que está faltando um pouco na gente aqui. A gente vê, você falou, né, na época de pandemia, o voluntariado aumentou, mas, assim, aumentou porque a gente ficou isolado. Então, ninguém estava se aguentando dentro de casa. Então, para fazer alguma coisa, as pessoas foram ser voluntárias, né? E dentro da possibilidade, aqueles que conseguiram e que foram, vão descobrir um mundo maravilhoso, porque não tem nada melhor do que você receber um muito obrigado de uma pessoa. Isso eu acho que é a melhor coisa. E isso eu aprendi com o Paulinho no Socorro. Várias vezes a gente recebia um muito obrigado. E acho que ele vai até lembrar. Uma vez nós atendemos uma pessoa, enfim, com uma boa condição, né, financeira no estado, e o Paulinho falou, vou lá pegar patrocínio dele. Eu achei aquilo, na minha ignorância na época, né, lógico que não era uma chance da gente melhorar o serviço, mas eu achei que a gente estaria vendendo o nosso serviço. Eu falei com ele, Paulinho, se tu for lá, lembra disso? Ele ofereceu. Só que eu, muito jovem, confesso que dessa vez fui eu que errei, mas não sei se o Paulinho pensou melhor depois, enfim. Era uma pessoa que queria aportar dinheiro no serviço, né? E eu achei que a gente estaria vendendo, porque aquele prazer da gente realizar o trabalho já tinha sido feito quando ele nos agradeceu. Entendeu? Quando nós acabamos saindo... E no final das contas nem aportou, né? Não sei se tu deu sequência, mas eu acho que tu nem deu sequência. Não, mas não aportou. Não. Uma reunião, mas ele não aportou. Você chegou a ter? Não, que ele não aportou, sei. Eu não sei se ele retirou a proposta. E assim, né? São pessoas que infelizmente se tocam pela dor. E a gente precisa de pessoas que se toquem pelo outro ser humano. Então, quando eu pego o meu tempo, o Paulo pega o tempo dele, a gente vai com o nosso carro, com o nosso material, com o nosso conhecimento para a rua, para ajudar outra pessoa, é interessante. Quem pudesse ajudar para que esse serviço se desenvolvesse, né? Mas, infelizmente, as pessoas precisaram ser afetadas para que pudessem fazer essa proposta, que nem se concretizou no final, né?
Alex, uma pergunta para ti, assim, depois eu tenho outra para o Paulo. Uhum. Quais são os principais órgãos voluntários hoje no Brasil? Assim, que tem uma força boa, assim, que tu possa dizer, esses ajudam realmente. Você me botou numa saia justa agora, né? Você Dois me órgãos complicou, voluntários? você me complicou agora com muito a vida. Eu sou uma pessoa muito radical. Eu não aceito erros nem desvios para não sujar a única coisa que eu tenho, que é o meu nome. Então, assim, existem instituições sérias? Acredito que sim. Acredito que sim. Eu tenho muita esperança de um dia fazer parte e conseguir dar sequência. O nosso trabalho era um trabalho muito sério. Pena que, em virtude da violência e da nossa distância agora física, a gente não possa mais desenvolver. Mas eu não tenho... Existem várias ONGs e vários serviços voluntários que, com certeza, são muito importantes. O que eu dou de conselho, ao invés de indicar, eu dou de conselho ao voluntário. Observe o que está acontecendo. Isso eu acho que é a principal coisa. Tá? Não adianta você ser voluntário de um serviço que está sendo cobrado e essa cobrança, esse retorno financeiro não seja revertido para o próprio serviço. E isso o voluntário percebe. Eu acho que isso o voluntário percebe. Então, assim, eu teria uma dificuldade. Não sei, o Paulinho está pensando ali, de repente ele consegue indicar alguém. Eu prefiro deixar o conselho. Se dedique de coração, mas observe e caso algo de errado esteja acontecendo, sai, procura outro lugar. Infelizmente, a vida é assim. Porque a minha pergunta para o Paulinho é bem... Médicos Sem Fronteiras. Qual é a tua visão sobre isso? Olha, o Médicos Sem Fronteiras. Eu conheço uma colega, tá, uma amiga de trabalho, né, que foi, que é do Médicos Sem Fronteiras, já participou, anestesista, inclusive, já participou mais de 12 missões no exterior, né? Ela foi também para o Haiti depois do terremoto, né? É uma pessoa muito bacana para você fazer uma live com ela aqui. Eu tenho certeza que ela vai se prontificar, né? E, a meu ver, é uma instituição séria, né? Pelo que eu já vi ela falar e pelo que eu vi no Haiti também, por ocasião do terremoto, né? Ela procura sempre estar apartidária, ela não quer fazer atividade nenhuma com nenhuma força armada, com ONU, com nada. Ela é totalmente independente, né? Então, quando ela manda médicos para as missões, eles são totalmente independentes, eles não dependem de ninguém. Eles têm a estrutura deles, a água deles, fazem tudo sozinhos, né? Exatamente para não ter conflito de interesse, né? Mas eu já vi outras organizações que não têm a mesma seriedade, né? Eu não posso te falar com tanta propriedade do Médicos Sem Fronteira, porque eu não conheço o trabalho muito de perto, mas conheço através dela. E me parece que eles desenvolvem um trabalho sério, né? Porque essas perguntas... porque o aluno em si, na hora do texto, de confeccionar a argumentação dele, ele sempre utiliza exemplos. Sim. Reportagens, dados estatísticos. Então, ele se utiliza de informações dos Médicos Sem Fronteiras. Aqui no Brasil, eles citam muito a Cruz Vermelha. Alguns até citaram como... eles não veem como voluntários, mas sim que trabalham, né, com a ajuda das pessoas, o SAMU, os bombeiros, que tem esse pronto atendimento, né? Existem bombeiros voluntários, né, no Brasil. Em alguns lugares existem. Alguns municípios tem bombeiros voluntários. Tá? Tem que tomar água, hein, doutor Fabiano? Professor Fabiano. Tem que ficar sempre, Assim, Fabiano, eu não desgosto da Cruz Vermelha, não. Acho que tem muitas pessoas dedicadas, muitas pessoas interessadas. Eu acho que, de fato, é uma instituição que tem um potencial enorme.
talvez mal explorado, talvez mal desenvolvido. Mas, enfim, é muito difícil lidar com pessoas. Talvez esse seja um impasse para que a instituição. Agora, sim, eles podem citar, eu acho que fazem grandes atividades. Agora, toda vez que pensarem em atendimento de emergência, pensarem em auxílio voluntário, pensar nisso que o Paulo falou, tem que ser independente. Ele tem que ter onde ficar, ele tem que ter o que comer, ele tem que ter como se trocar, se vestir, tomar banho, enfim, ele tem que ter uma vida pessoal dele independente dos órgãos públicos. Eu não posso ser voluntário, sair daqui, eu vou lá para Brumadinho. Legal, cheguei lá, e aí, vou fazer o quê? Vou dormir aonde? Vou comer o quê? Vou beber o quê? Então tem que ser independente, entendeu? Eu acho que é mais legal, de repente, eles começarem a ver por uma visão mais ampla, né? Mais holística, como a gente diz, uma coisa mais... Eles têm também essa experiência municipal deles, regional, aqui da região, Sim. Quem trabalha, quem ajuda. É bem interessante. E vamos dizer assim, voluntários, voluntariado. Eu posso dizer que grupos de escoteiros são uma situação? Acredito que sim. Né? Eu acho que os grupos de escoteiros são muito bem organizados. É um bom exemplo. Eles procuram fazer a coisa direitinho também, incentivar o trabalho voluntário, né? Passar valores, né, para as crianças, né? Importantes para as crianças. É uma atividade bem legal, né? Agora, as pessoas precisam entender também, né, que é muito difícil você desenvolver os trabalhos sem recurso. Precisa ter recurso, não tem como fazer, né? A gente está fazendo um trabalho aqui em Brasília, né? Com telemedicina, atendendo pacientes de Covid. Hoje eu atendi algumas cortesias aqui também, de pessoas que não têm tanta condição, né? Agora, um grupo de médicos se reuniu aqui em Brasília para atender numa determinada comunidade carente aqui, né? Não adianta você atender na comunidade carente se não tiver, por exemplo, medicação, né? No caso aí, para tratamento precoce, para Covid, tem que ter as medicações que a gente tem falado aí nas lives, né? Que eu também não posso nem falar o nome do remédio, senão o YouTube derruba. É bem democrático isso, é bem democrático, porque se eu falar o nome do remédio aqui, eles derrubam a transmissão, né? Ozônio. Não pode falar nada, né? Então, a gente precisa ter remédio. O que o pessoal fez? Pegou, se reuniu, se cotizou e pegou e fez a questão de cada um comprar um pouquinho, né? Teve uma farmácia de manipulação, comprou também, né? E aí estamos fazendo esse tipo de assistência, né? Mas muito difícil também fazer. Então você quer, vai fazer um trabalho voluntário de, sei lá, agora tem um trabalho bacana aqui em Brasília também na comunidade carente, que eles estão arrecadando caixa de leite, aquela caixa Tetra Pak de leite, eles cortam aquilo ali, aquela caixa ela tem várias camadas, né? Então ela protege do calor, e protege do frio. Quando está calor, e protege do frio quando está frio, né? Não, então, aqui no sul é feito isso. E eles fazem uma manta, né, no forro da casa, muito legal. E aí, pode falar. Aqui eles revestem toda a casa. Exato, eles estão fazendo isso. Aí eles, uma colega me perguntou, tu não tem tempo para nada, ainda está se metendo que eu fico, né? Eu peço para os amigos, quem puder me entregar, e aí toda hora tem 50, 60 caixas de leite aqui toda semana para eu juntar e mandar entregar lá, né? Ou às vezes uma pessoa vem buscar. Mas por que me custa, cara? O que me custa? A minha garagem fica cheia de caixa de leite, né? Então você imagina, né, Alex, como é que tá aqui a patroa, né? Satisfeitíssima, né? Satisfeitíssima. Porque eu fico juntando caixa de leite. Mas o que custa? O que me custa? Eu juntar aqui, vou gastar ali
Até porque eu acredito que sejam poucas, né? Devem ser umas 300, 400 no tudo máximo. assim, eu sou aloprado. Coisa pouca, no hospital, Alex, qualquer hora ela vai fazer uma casinha de caixa de leite para ele. Vai. Exatamente. Com Então, certeza. Assim, eu procuro. O que me custa? Né? Tentar contribuir. Agora, por exemplo, para essas pessoas fazerem esse tipo de trabalho, precisa do tempo, aí precisa de máquina de costura, porque eles costuram, né, as caixas, tem que ter a linha, tem que ter a cola. Compra como, né? Então, assim, você consegue ajudar, mas, por exemplo, você vai fazer um serviço voluntário, né? Você vai botar lá... Cita o nosso exemplo, Paulinho. A gente nunca teve ajuda de ninguém. Nunca teve Você ajuda viajava, de ninguém. você trazia material, a gente trazia material, comprava material, gasolina, o carro era o nosso, nós nos financiávamos. Né? A gente muito jovem, os pais ajudavam também ali. Exatamente. Para a gente poder ajudar da melhor maneira possível. E a gente depois... E fez falta o patrocínio, né? Mas a gente, graças a Deus, sempre andou pelas nossas próprias pernas, né? Nunca deixamos de fazer nada. Agora, a gente podia ter feito mais. Se a gente tivesse patrocínio, a gente podia ter feito mais. Né? Quantas cidades hoje no Brasil não precisam de um trabalho de resgate? Que o governo não tem condição de colocar. Né? Até tem, mas por diversos motivos não coloca, né? Então, e não só a cidade, né? No seu prédio, quem mora em prédio, quando alguém passa mal, quando alguém cai, quando alguém se machuca, quem é que vai atender? Quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer? Então, levando para o nosso caso, a gente ainda tem isso. Aqui no meu prédio, vira e mexe me chamam. Mas e nos outros prédios que não tem ninguém? Então, assim, até para a gente poder treinar as pessoas, a gente precisa de incentivo. Porque se hoje a gente quiser dar um curso voluntário totalmente de graça, levando todo o nosso material, a gente ainda vai ter que alugar um espaço. Ainda tem isso, exatamente. Porque a gente não se recusa. Quantas vezes nós fomos de graça para os lugares da curso? Várias vezes. Ó, tem um recado e até hoje fazemos. Hoje fazemos. Ó, tem um recado da Sandra. O Hospital Jesus na Mangueira tem um lindo grupo voluntariado de leitura para crianças hospitalizadas de longa data. Olha aqui no Rio de Janeiro, é isso aí. Muito legal, muito legal. Então, assim, existem muitas pessoas. O negócio é que a gente também não conhece todo mundo, né? Então fica difícil. Sim. Mas, assim, acredito que essas pessoas que se dediquem a ir no Hospital Jesus, ler para as crianças queimadas, realmente é um hospital complicado, porque os pacientes são graves, né? E não é uma situação muito confortável de se presenciar. Com certeza é uma instituição séria que merece apoio. Sim, porque com certeza ninguém dá. O voluntariado, ele age por várias áreas. Aqui em Santa Maria tem um projeto muito legal que é o Quatro Patas, que socorre animais. Sim. E o interessante é que eles colocam para adoção, eles cuidam dos animais e quando eles colocam para adoção já está castrado, já... Tem os lares temporários, né? Deve ser igual aqui no Rio. Um voluntário fica com aquele cachorro ou aquele animal até arrumar alguém que queira definitivamente. Legal. Eu tenho um pequeno gatinho aqui que eu peguei do Quatro Patas. Que eles colocaram, aí eu fui lá e peguei. E assim, ó, essa moça que ele estava no lar temporário, né? Chegou a chorar quando me passou ele. Olha só que olha o tamanho da criatura. Grandão. Ele é bem pequenininho. Que legal. E ele a gente ainda não tem, a gente não tem bichinho, ninguém está acampado aqui. Nós não temos bichinho. Não, mas também não inventa, né, Paulo? Pelo amor de Deus, né? Não inventa. Se a gente... Aí dá divórcio na certa. Imagina as caixas de leite mais um gato. Não tem como. E o que vocês podem deixar de mensagem para essa nossa gurizada aí? Quer falar, Alex, primeiro? Eu acho que se doe de coração, sem esperar nada em troca. Como eu disse, eu volto a repetir, as pessoas são aquilo que elas dão conta de ser. Então não esperem delas, porque elas não vão te dar o retorno à dedicação que você dá a elas. Então se doe de coração, ajude as pessoas, faça sem buscar nada em troca
e a sua satisfação, o seu prazer, o seu aprendizado com aquela situação vai ser muito maior do que qualquer outra coisa que você venha a lucrar com esse teu trabalho. Não busque fama, não busque nada. Busque apenas fazer o bem pelo outro, busque apenas ser um ser humano melhor. Eu acho que isso é o fundamento principal para a gente melhorar esse mundo que a gente está vivendo e se tornar seres humanos melhores. Seres humanos de verdade. É isso aí. Muito bom. O que é que o doutor Paulo pode dizer? Não, eu acho, eu concordo com o Alex, é por aí, é nessa linha, se doe de coração, de verdade, né? Faça uma corrente do bem, né? Sempre que você faz alguma coisa, como ele falou, não espera nada em troca, né? Outro dia, um rapaz, até com poucas posses, me ligou para fazer uma consulta. E aí eu mandei, ele perguntou de valores, eu passei os valores, e ele falou assim, doutor, está um pouco puxado para mim, agora na pandemia eu estou dirigindo aplicativo, está pesado, que são 3 crianças e tal. Eu falei, não, vamos conversar primeiro, depois a gente vê. Né? E aí eu fiz a consulta para ele, a gente conversou quase meia hora, mandei as receitas, e aí ele falou assim, pô, doutor, então como é que eu faço agora para fazer a transferência? O senhor consegue me dar um desconto e tal? Eu falei, não, fazer o seguinte, cara, no mercado que você mora aí, perto aí da sua casa, você vende cesta básica? Aí ele falou, pô, vende. Aí eu falei, então você vai comprar uma cesta básica para mim. Ele falou, pô, e eu faço como, doutor? O senhor quer que entregue aí na sua casa? Eu falei, não, você vai procurar na sua comunidade aí uma pessoa que esteja precisando, de verdade, né? E compre essa cesta básica e entregue para essa família que está passando necessidade. Ele começou a chorar do lado de lá, eu comecei a chorar do lado de cá, e eu acho assim, faça uma corrente do bem. Outro dia eu estava também voltando para casa, já tarde da noite, e um camarada num carro velho, né, enguiçado, e ele com um galão de combustível que ele estava tentando atravessar. Né? Ele queria atravessar para o outro lado. Era um pouco longe, né, o posto de gasolina, mas eu sabia para onde ele estava indo. E eu encostei, eu falei, pô, amigão, tudo bem? Pô, deu pane aqui, fiquei sem gasolina. Eu falei, entra aí, bicho. Entra aí, eu te levo lá no posto de gasolina. Aí ele desceu, né? Ficou lá enchendo. Aí ele falou, pô, muito obrigado, hein? Obrigado nada, você me agradece quando eu te deixar lá de volta. Ele falou, não acredito, você vai me levar no meu carro. E não custa nada. Então, assim, de vez em quando, você, né, pode ajudar alguém, cara. Eu acho que dá pra gente fazer. São pequenas ações. Né? Tem uns 10 dias que passou um filme muito interessante, eu não vou me lembrar o nome, porque o Paulinho sabe, eu tenho muito problema com essas coisas, né? De lembrar nomes. Mas era um menino que ele fez uma proposta na escola que ele ajudaria uma pessoa, e essa pessoa que ele ajudasse deveria ajudar mais 3 pessoas. No final, esse menino... Corrente do Bem. Não vai Corrente do Bem. Não pode falar no final? Do filme, enfim. Não fala no final, não fala no final. Não pode já contar? ia dar um spoiler pesadíssimo. O professor do menino é o Kevin Spacey, né? E ele, inclusive, tem uma cicatriz no rosto, ele tem uma queimadura. Isso. Né? E no a rosto, mãe... Não fala muito, não, porque tem no tórax também, né? No tórax. Ele tem uma queimadura e a mãe... A mãe do menino, salvo engano, é a Ellen Hunt. Deixa eu confirmar aqui. É um filme muito bacana, viu? Muito bom, vale a pena assistir. O menino é o mesmo menino que faz o filme com o Bruce Willis. É o mesmo menino. Não é isso? Isso. É a Corrente do Bem, né? A Corrente do Enfim, Bem. é um filme, olha, vale a pena assistir. Outro filme que eu recomendo para as pessoas também assistirem é aquele Quase Deuses. É a história da primeira cirurgia cardíaca. Um homem que batalha, que luta muito na vida
que é muito humilhado e que no final, assim, vocês vão ver lá e é uma lição de vida. Então, acho que eu já passei várias vezes para os voluntários nas instituições pelas quais eu passei, pelas quais eu tive oportunidade, e eu acho que vale muito a pena. E esse Corrente do Bem, eu acho que define bem o que a gente está falando aqui. O Corrente do Bem é com Kevin Spacey, Ellen Hunt e o Haley Osment, que é o garotinho, né? Que eu acho que vale a pena. Muito bom filme, excelente filme. Muito bom. Né? E fala exatamente disso. Só que ele cria uma corrente de gente ajudando um, ajudando o outro, mas é muito bacana, é muito bacana. Que ele mesmo não se dá conta, né? E ele mesmo não se dá conta da grandiosidade do negócio. Então, assim, um pequeno gesto nosso representa muito na vida do outro e, às vezes, nós não nos damos conta disso. E eu toda vez que eu ajudo alguém, eu falo exatamente isso. Nossa, mas muito obrigado. Como é que eu posso lhe agradecer? Eu falo exatamente a mesma coisa. Eu falo assim, olha só, agradeça retribuindo isso de forma voluntária a alguém. Quando você vê que tem alguém precisando, faça alguma coisa parecida, né? Ajude uma senhora com as sacolas do supermercado, né? Ajude, são pequenas ações, né? Então eu acho que a gente pode ser um pouquinho melhor, né? Só que hoje a gente está tão vidrado no celular, no WhatsApp, e esquece as coisas, né? Esquece o resto. Né? Agradeço vocês pelo papo, foi maravilhoso. O Paulinho aí já é nosso, sócio cativo. Daqui uns dias eu vou chamar o Paulinho de novo para nós conversarmos sobre vamos dizer assim, essa visão que as pessoas criaram do pessoal de enfermagem com a pandemia, né? Isso aí é a valorização, né? Vamos fazer junto. Pode chamar. Foi necessária uma pandemia para isso, né? Enfermagem, né? Vamos marcar daqui uns dias falar sobre isso, a valorização dos técnicos. Muito legal. Vamos sim. Porque agora a semana que vem eu tenho um tema muito legal que eu vou trabalhar, que é com o Rodrigo Buschi, um professor de biologia, doutor. Nós vamos falar sobre ciência e o negacionismo, que é um outro tema forte também. Forte. Denso, muito denso. E depois nós vamos trabalhar sobre a Amazônia Azul do Brasil. Só temas legais aí para colocar essa galerinha na... Mas vamos que desperte a curiosidade neles, né? Para que eles... A gente está só abrindo a janela. Eles que tem que deixar o sol entrar e abrirem a porta, né? Sim. Que aí eles vão longe. E vão pesquisando. E é um projeto legal. E agora, no sábado, às 17 horas, eu estou começando um projeto novo, que é Junção de Fatos. Eu conversei com um amigo que é professor de História. Nós vamos comentar... séculos, 1500 a 1600. O que houve na história do mundo, do Brasil, e o que houve na literatura, no mundo e no Brasil. Perfeito. Excelente. Dar uns toques assim nessa gurizada. Exato. E agradeço vocês aí, os ensinamentos, as palavras. Vai ajudar muito os nossos concurseiros, vestibulandos, porque hoje em dia a gente vê que o aluno ele não tem vamos dizer assim, essa busca própria para saber informações. Mas se a gente dá uma cutucadinha, eles vão lá, eles procuram. Sim. Então, a nossa ideia é essa: cutucar ele com os assuntos e eles vão pesquisar e eles vão achar mais coisas. Agradeço a vocês aí. Logo vamos marcar a próxima, então, sobre a valorização dos profissionais de saúde. Vai ser muito legal. Principalmente os enfermeiros, né? Pô. Que nunca a gente ouviu falar neles, né? E agora... São heróis. Falando pra caramba. Nós, médicos, sem os enfermeiros, não somos ninguém, meu amigo. Né? A gente não aplica, a gente não faz nada sem eles. Não. Tá? Muito obrigado. Nada. Eu que agradeço. É sempre Obrigado. um prazer
Tá, até a próxima. Boa prova, né? Boa prova. Boa prova, é. Até a próxima, então. Até a próxima, valeu. Até a próxima, um grande abraço. Tchau. Um abraço.